Boa noite, todo mundo. Eu sou o Dr. Roberto Valério. Pelo sotaque já perceberam que eu sou estrangeiro, né? Mas eu já trabalho bastante tempo com energia solar aqui no Brasil. E eu sou da área acadêmica, né? Minha formação é área acadêmica, fiz o mestrado, fiz o doutorado e antes de vir para o Brasil já trabalhava com energia solar, né? Eu sou da época que meu primeiro sistema que eu instalei era 2 módulos fotovoltaicos, 50 watts cada um, e eu achava que era o máximo, porque era tão caro na época, que para mim era o máximo que eu ia conseguir instalar em bastante tempo. Mas assim, eu comecei a trabalhar com esse tema, primeiro com eletrificação rural. E na eletrificação rural, que agora é uma bagunça total, né? Porque antes tinha a certificação, que era meio que não era obrigatória, mas pelo menos as concessionárias que trabalhavam com energia solar exigiam que os inversores que eles iam comprar sejam homologados pelo Inmetro. Agora ninguém mais exige isso, então virou uma terra de ninguém. Tanto é que eu vejo as instalações atuais, que lá na época atrás não eram as melhores, agora estão muito piores, colocando inversor. Eu não falo chinês, mas no sentido assim, do mais xing-ling, tá? Porque a gente não tem nada contra o chinês. Tanto é que aqui a maior parte dos vendedores são chineses. Muito inversor que não está entregando onda sem onda pura, que tem muita interferência, então virou uma zona. Agora comecei a trabalhar com sistemas on-grid e, lamentavelmente, um ano depois assim, que comecei a trabalhar mais fortemente com o tema, vejo exatamente os mesmos problemas que eu enxergava lá nos sistemas off-grid. E quais são esses problemas? Da outra palestra que eu dei no Fórum GDSU, né, Sudeste, na verdade, em Minas Gerais, eu falei um pouquinho da qualidade dos produtos. Essa na verdade, é uma coisa que é muito abrangente, né, porque estamos vendo um mercado que está sendo pulverizado, né, no sentido que, bastante coisinhas básicas. Aqui se vende kits fotovoltaicos, né, por uma questão de impostos, em outros países não se vende assim. Então, tem uma figura que é o distribuidor, né? E agora todo mundo quer ser distribuidor também, né? Todo mundo começa a fazer importação direta da China, consegue seu lote de módulos, importa. O problema é, essas empresas pequenas, né, que podem vender com um preço mais barato para vocês, né, para os integradores, eles vão cumprir as garantias, eles te vão dar o serviço técnico, o suporte técnico que você precisa quando estiver na hora H, né? É uma coisa que me preocupa, né? Fora de que assim, a gente só está certificando 2 produtos, né, dentro de todos esses componentes, com inversor até 10K, que pode mudar a 75K, e os módulos. E essas certificações também não é exatamente uma certificação de qualidade, né? Porque eu conheço, estou na USP, eu faço essas certificações, acompanho, não sou exatamente quem faz os ensaios, mas acompanho quem faz. É uma coisa, um pequeno filtro, né, para que não entre coisas piores ainda. Tá? Mas não vamos falar de qualidade, vamos falar do tema, né, senão o café vai me cobrar. Capacitação de recursos humanos para instalação de sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Eu ia fazer também como eles, mostrar um monte de fotos, que também tenho meu acervo de fotos, mas não vou ser um pouquinho mais pontual e falar das coisas importantes. Primeiro, a gente tem um problema cultural aqui no Brasil. E o problema cultural vem das instalações elétricas simples, tá? Não tem nada a ver com fotovoltaico. O mercado fotovoltaico está herdando os mesmos problemas que já acontecem com o mercado elétrico. Quando vocês contratam uma pessoa para fazer instalações elétricas, não necessariamente contrata uma pessoa que tem conhecimento, contrata uma pessoa que cobra mais barato, né? O C, o amigo, né? Então, está acontecendo. Então, por que se já acontece isso com instalações elétricas prediais, com instalações de ar-condicionado, com instalação de antena, com qualquer problema, né? Como aqui a fotinho aqui, deixa eu mostrar aqui, né? Isso aqui. Por que não vai acontecer isso aqui nos sistemas fotovoltaicos? Isso aqui, eu tirei de um vídeo, né? São print screens, né? De um vídeo comercial de uma integradora, onde assim o cara, sem nenhuma vergonha, ele fazia isso, né? Pisava os módulos e fazia um arco elétrico para mostrar que o sistema funcionava. Vídeo comercial, muito bem elaborado. Então, aqui coloco uma série de problemas, né, que são comuns, tanto na parte de projetos, principais, né, que tem que ver com a seleção dos componentes, né. Eu já tive que falar uma vez com um integrador que
Ele está com vergonha, na verdade, está com medo de instalar um String Box, porque ele só foi contratado para instalar, né? E String Box estava cheio de componentes CA. E ele sabia que estava sendo um problema. E ele me falava, Roberto, o que eu faço? O projetista me mandou. Eu simplesmente recusaria fazer uma coisa que eu sei que vai ter um prejuízo na vida das pessoas. Mas o cara estava bom, precisava do dinheiro. Eu sou solteiro, então eu tenho outras preocupações. Quem é casado sabe como que tem que manter os filhos. Mas é um problema comum. Também assim, os problemas de sombreamento, strings que são mal compensadas, aí tem problema de corrente reversa, por aí. Mas vamos focar na instalação, né? O que a gente tem, né, são muitos conceitos errados, né? Eu vou falar isso mais na frente, mas a gente mesmo, a gente falou assim, todo o mercado fotovoltaico em geral contribuiu para isso. O que a gente fala, né? O que os vendedores de treinamentos, de equipamentos falam? Qualquer pessoa pode instalar um sistema fotovoltaico. Não precisa de conhecimentos prévios, a gente se capacita. E eles dão o quê? Uma capacitação de 1 dia, 2 dias. Cara, eu trabalho há muito tempo, né? Vão ser quase 15 anos com fotovoltaico. Eu sei mesmo as minhas fraquezas em relação a uma instalação completa. Você tem que ter um time, você tem que ter conhecimentos. Todo dia aparece uma nova coisa, aparece um artigo do Vinícius, um artigo aí no canal Solar, e eu começo a descobrir, cara, realmente tem coisinhas que eu deveria ter feito de outro jeito. É um conhecimento constante, né? Eu ter doutorado em energia solar e ser membro de um dos maiores laboratórios de referência no Brasil, não fala que eu estou totalmente capacitado para fazer uma instalação, né? Tem conhecimentos que eu tenho que ir atrás, certo? Mas o cara não vai, então assim, não vou fazer todas as fotos, né, não coloquei todas as fotos, mas vou falar problemas comuns. Isso aqui, ter o conhecimento que você não deve pisar um módulo, deveria ser o mínimo. Deveria ser o primeiro slide de qualquer curso de treinamento, né? Qualquer curso deveria mostrar isso aqui. Mas as pessoas fazem. E eu tenho umas 50 fotos disso, igualzinhas, pessoas pisando no módulo. Outro problema. Alguém botou na cabeça, né, das pessoas, e estou dando alguns exemplos, de que a gente tem que orientar o nosso módulo fotovoltaico, o nosso gerador fotovoltaico, para o norte geográfico e com uma inclinação igual à latitude, né? Certo, isso seria o ótimo para captar a maior quantidade de energia possível. As pessoas que fazem, né, fazem essas coisinhas aqui, pegam a estrutura Eladio, modificam uma estrutura, e começa a colocar essas pipas aqui, né? Que primeiro, a estrutura Eladio ele tem uma prata e banda, né? Geralmente tem uma prata e banda que vai reduzir a velocidade dos ventos. Aqui não tem nenhum sistema de contenção dos ventos. Aqui outra coisa, aqui vai criar ninhos de pássaros, né? O passarinho vai procurar uma sombra, vai começar a cagar. Mas isso aí é o problema secundário, né? O problema principal é isso, o risco desse tipo de instalações. Fora que as pessoas estão improvisando estruturas, né? Não todas as estruturas são de alumínio, né? Estão utilizando muito metalon, estão utilizando materiais que são incompatíveis com a moldura de alumínio do módulo fotovoltaico. Então, como falei, são conceitos básicos. No mais básicos, né? As pessoas estão errando. Nem quer falar das coisas mais complexas. E aqui, né, justamente não falando do básico. Essa aqui é uma foto da instalação da USP. A gente tem uma usina. Isso aqui não é nada de fotovoltaico. Isso aqui é simplesmente um conector da parte CA, que é o eletricista, né, que é uma empresa que fez a instalação, deveria saber, ele foi capacitado, mas por preguiça, cansaço, sei lá o que aconteceu, né, ou negligência, ele não apertou bem. E foi nosso primeiro problema da usina. Crimpamento do MC4. Outra questão que estão pegando muito, né? Porque as pessoas não estão sabendo crimpar. Ou estão utilizando alicate universal. Ou estão utilizando um conector que quem sabe de onde ele comprou, né? Às vezes compra no Mercado Livre, é estocado em condições com muita umidade, perde isolamento, ele não vê se esse MC4, quanta corrente ele permite passar, então ele só compra. Porque um plastiquinho que ele vê, né? Que deve ter alguma função, e a gente vai tentar utilizar porque todo mundo utiliza. E aqui é perto, né? Aqui foi um problema, inclusive tem um blog que mostra qual que é o problema aqui. Corrente reversa, queimou o inversor. Mal perto, queimou o string box. Mal perto, queimou esse disjuntor. Bom, disjuntor não, desculpa, esse conector.
E aí vem uma coisa que levantei hoje, né? Mas é um problema que é um problema que a gente vê, né? A gente tem evidência, né, em outros países, que conectores, seja MC4 ou genéricos do MC4, incompatíveis, queimam com o tempo, né? A mesma norma que está sendo elaborada, que está baseada a norma 16690, fala disso. Só que o mercado ainda não se adequou a essa realidade. O que seria o certo, né? Fala assim, o fabricante, no mínimo, deveria informar que fornecedor, de que fornecedor ele comprou esse conector. Ninguém sabe, porque, na verdade, quem vai estar intermediário é o distribuidor. Então, o distribuidor deveria ser quem informa, né? Ou fornecer no kit esse conector. Se o conector, né, for cortado para fazer cumprir a norma, ele perde a garantia do módulo, né? Então, o que seria justamente? Ou o fabricante do módulo, realmente, ou do distribuidor, fornecer isso aí, o parzinho já no kit, que obviamente vai ter um custo, né? E aí que vem a história. O distribuidor que trabalha com todas as coisas certinhas, ele vai ter vai perder competência, né, em termos de custo do kit, em relação a concorrência, porque a concorrência não faz. Então, é um efeito bola de neve. Ninguém faz, eu não faço também. E aqui vemos os resultados desse problema. A gente está vendo notícias, né? Pessoas que estão caindo no telhado por não estar trabalhando com os CPI adequados. Esse vídeo que foi muito famoso em uma concessionária onde o sistema estava pegando fogo e, infelizmente, ninguém sabia muito bem como reagir, né? Ou esse mesmo exemplo que o Vinícius também colocou a mesma foto, né? Que aconteceu há pouco tempo. Eu não sei se foi culpa, não sei, na verdade, de quem foi a culpa. Mas o certo é que, assim, as pessoas vão começar a enxergar esses problemas e vão começar a ficar assustadas. Que, por um lado, é bom, porque aí os integradores vão começar a pensar que não é tão fácil e tão simples instalar um sistema fotovoltaico, mas, por outro lado, vai ser negativo. Por quê? Porque incidentes como esses, né, não são nem para os fabricantes, que podem ter sua marca associada com problemas, e às vezes não é culpa do produto, senão é da instalação, nem a empresa integradora que vai ter que arcar os prejuízos fora da responsabilidade que ela tem, né, nem para o cliente, nem para os concorrentes, porque você vai ver se o mercado... As pessoas vão ficar com medo de instalar um sistema fotovoltaico. Não sei, isso é um estudo para um sociólogo, né, qual que seria a repercussão. Mas eu acho que a gente vai ter problemas em relação a isso. Então, vamos aos passos que eu estou falando. O primeiro passo seria a capacitação. Infelizmente, o mercado, na parte de capacitação, está muito poluído. Temos muitos especialistas, né, que vendem cursos por YouTube, que vendem cursos e cursos. Ninguém está controlando isso, ninguém está falando sobre o tema, então todo dia devem ter umas 400 novos, sei lá, instaladores que estão entrando no mercado, né, de tantos cursos que estão espalhados no país. Quem que está controlando a carga horária, a carga, vendo que eles estão aprendendo a instalar? Porque vamos pensar, em uma instalação, pelo mínimo deveria ter alguém que supervisione a pessoa para ver se ele está fazendo certo, né? Em um curso online não acontece isso. E nos cursos presenciais, ninguém garante que vai acontecer isso também. Então, vamos pensar que a gente vai trabalhar na capacitação, baixar um pouquinho as empresas que estão trabalhando errados, que estão passando conhecimento errado, né? Então, passaríamos à parte de certificação, que o Café falou. É importante também. A certificação é um passo importante, né? Uma vez que você capacitou, um jeito de filtrar quem que é bom, quem que tem o conhecimento mais ou menos adequado para trabalhar, de quem não tem, é a certificação, né? Porque é uma prova. Mas aí vem outro problema, né? Quem que garante que a pessoa capacitada vai fazer as coisas certas? E isso eu falo assim, o exemplo mais clássico. Tem um engenheiro eletricista, né, que ele vai ensinar a ART, que ele tem um conhecimento, que ele estudou 4 ou 5 anos, ficou na faculdade, né, estudando as normas, os requisitos de segurança, e na prática a gente está vendo, por uma questão cultural, que muitos engenheiros estão vendendo sua assinatura, né? Eles pegam, fazem uma publicidade no WhatsApp, no Facebook. Fazemos homologação de projetos em todo o Brasil. Ele não sabe o que está assinando, não sabe quais são as condições em que está sendo, vai ser instalado o sistema, e não está fiscalizando, não, porque ele está assinando uma RT de instalação. Como que está sendo executado o projeto? Ele acredita, ele só assina. Então, fala assim, certificação é necessária,
Mas a gente precisa uma coisa a mais. E é justamente essa parte do comissionamento. Só que fazer um comissionamento certo também tem problemas. Por quê? Quem vai ser defensor do mercado livre, né, vai falar que isso deveria ser optativo, que o mercado sozinho deve ser regular. Quem até pensa assim, um pouquinho mais estrita do governo, vai falar o contrário. Não, vamos fazer que isso seja obrigatório. Não sei. Aí eu te pergunto o que faço. Vamos pensar que fosse bom, fosse qualquer uma das duas maneiras, obrigatório ou optativo. Se não fosse obrigatório, quem que deveria estar interessado em que seu sistema esteja comissionado adequadamente? Porque o café já falou que tem várias etapas de comissionamento, ele não cabe em um dia. Tá? Vai ser o cliente, né? Porque ele não quer comprar uma coisa que depois vire uma tralha, ou depois que queime a residência dele. Vai ser a concessionária. Bom, a concessionária deveria se preocupar, né? Mas, bom, sei lá, cada concessionária tem um jeito diferente de pensar. Vai ser o banco que empresta esse dinheiro e que pede como garantia o próprio sistema, né? Se o sistema queimar, não sei de onde ele vai poder cobrar. Ou a companhia de seguros, né? Que vai garantir o seguro do sistema. Então ele pede, na verdade, atualmente a única que pede deve ser a companhia de seguros. Pelo menos eu acho que fazem isso. Mas aí que vem outra pergunta. Quem que vai fazer esse comissionamento? Porque comissionamento a gente pode falar bonito, mas não é uma coisa tão simples, né? A gente tem que ter equipamentos adequados, devidamente calibrados. E calibrar um equipamento não é fácil, né? Para quem já trabalha com laboratório sabe o problema disso. E quem que vai fazer? Vai fazer uma empresa terceirizada? Um órgão oficial do governo? Vai fazer o CREA? Não sei. Ou vai fazer a mesma empresa que instalou? E como a gente falou também, nada garante, né? Que também, com o tempo, assim como a gente só assina uma ART, que já é uma responsabilidade, deveria ser todo o engenheiro tem toda essa responsabilidade para fazer essa assinatura, nada garante também que, em um momento, o mercado comece a falsificar os relatórios de comissionamento. Então, é uma coisa muito cultural, como falei. Eu não sei, eu abro essa discussão porque eu fico preocupado. Eu sou da área de pesquisa, não necessariamente, infelizmente, não trouxe uma solução para hoje. Mas eu trouxe essa reflexão, né, que justamente tem o Vinícius que fala disso, tem um Café, tem um Ronisso também. Tem vários que estão falando isso, o meu Hans também, mas as pessoas não estão ouvindo. Ou talvez a gente não está chegando com a mensagem necessária para as pessoas certas. E aí que vem, né, eu falei aqui mais ou menos do exemplo de que as mesmas empresas, né, pegam essas fotinhas, né, do base de dados aí fotográficos e mostram mais práticas, difundem mais práticas, né? Os fabricantes não estão se responsabilizando pelo que eles estão vendendo, não estão capacitando seus integradores. E a gente precisa de uma coisa assim, uma coisa muito mais prática. Acontece em vários países. Esse aqui é o Manual de Boas Práticas no Chile, né, feito pela GIC. Esse aqui é o Manual da PIB Crops, que também foi um estudo feito na Comunidade Europeia, pela Politécnica em Madrid, que mostra fotinhos assim. Qual que é o problema aqui? O inversor está pegando radiação direta, não está pegando um sol. Qual que seria a correção? Colocar um telhadinho. Na USP a gente está trabalhando num material desse sentido, mas aí quem quiser colaborar, mandar fotos, patrocinar, porque não é tudo fácil de fazer, só demanda, depois fala comigo que a gente pode conversar. E o passo final que está faltando é isso aqui. E nisso todo mundo está falhando. Capacitar o cliente final. Por que a gente tem que capacitar o cliente? Porque ele tem que saber o que está comprando. Capacitar justamente para isso. Para ele diferenciar entre duas propostas, né? Que significa que esse módulo tenha tais características ou tal características, que essa estrutura seja feita de alumínio, seja feita de metalon, que essa estrutura venha com um sistema de aterramento incorporado e essa não sei. São tantas coisas que ele tem que aprender e a gente não está produzindo conteúdo para esse público, que é, ao final, quem vai cobrar. Também a gente não está produzindo conteúdo, né? Eu falo com a gente, porque isso deveria ser um trabalho, uma linha de trabalho da ABGD, da AB Solar, inclusive da ABENS, né? da parte da Associação de Pesquisa, para que ele entenda como funciona o sistema, o que ele pode fazer para cuidar, né? Aqui que aconteceu o quê? O instalador instalou o sistema, aí veio o pintor e pintou tudo, inclusive os módulos.
Não, então, é simplesmente porque o integrador não falou, ou também pode ser culpa do cliente, não entendeu, né, os cuidados que tem que ter com o sistema. E o último, né, o que fazer em caso de um sinistro? Nesse vídeo eu fiquei muito preocupado, porque eu juro, eu acho que se algum dessas pessoas que estão aqui, né, trabalhando na concessionária, tivesse um machado, ele ia cortar os fios daqui, da parte CC, para acabar o incêndio. Então, ia morrer, exatamente. Então, a gente precisa, como sociedade, a gente tem que se preocupar nesse sentido. Porque, afinal, é ele que vai cobrar. Não, a gente não pode obrigar, né, que todo mundo faça um comissionamento do sistema, que toda empresa faça um comissionamento do sistema. Mas o cliente pode, porque ele tem que escolher o que ele está comprando. E para ele saber o que está comprando, ele tem que estar capacitado. Certo? Obrigado, gente.